abençoe você que está em casa, você também que vai participar conosco. Seja bem-vindo, seja abençoado. E hoje nós vamos entender como lidar com a liberdade cristã. É a liberdade cristã que nós alcançamos o conhecimento através da palavra. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 1 ao versículo 6. Aí o versículo 7 em diante eu falo semana que vem. Vou trazer aqui resumidamente a mensagem de hoje. 1 Coríntios capítulo 8, 1 ao 6, está escrito: ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência. A ciência incha. Olha o que Paulo está dizendo. Em outras palavras vai estar aqui: o conhecimento incha, mas o amor edifica. E se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Assim que, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo não é no mundo e que não há outro Deus senão um só. Porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Amém? Diga-se: Senhor Jesus, fale conosco através da sua palavra. Fiquem à vontade, não fecha a sua Bíblia, por favor, não fecha as Escrituras. Você que está em casa, que não vai ter toda a mensagem, não feche a palavra de Deus aí, tá bem? Como lidar então com a liberdade cristã? Como que eu vou lidar quando eu adquiro conhecimento? Quais são os conselhos do veterano para todos nós quando nós adquirimos? Porque outrora, alguma coisa para nós talvez a gente achava que era pecado. E agora que nós talvez o conhecimento da palavra chega a nós, como nós vamos lidar com aquilo que talvez outrora para nós era pecado? E era isso que Paulo estava dizendo para esta igreja. Essa igreja não podia comer carne. Carne era pecado. Então Paulo chega com todo o seu conhecimento e começa a trazer a instrução para a igreja de Corinto. Na igreja de Corinto havia um grupo que não tinha nenhum problema comer carne. Mas existia um outro grupo que comer carne era pecado. Talvez outrora acontecia isso conosco também. Então todos nós às vezes temos com bastante clareza em nossa mente que há certas coisas na vida cristã que são absolutamente claras e inequívocas. Tem coisas que nós observamos. Então em qualquer lugar e época, o que eu e você precisa entender, em qualquer lugar, em qualquer período, em qualquer época, o amor ao próximo é uma coisa certa. Então se eu estiver em outro país, se eu estiver em outro estado, aonde eu estiver, o que eu tenho que dar prioridade é o quê? É o amor. O amor de Deus e também pelo próximo são os conselhos das Escrituras. É o conselho da palavra do Senhor. E todavia também há coisas que são às vezes essencialmente erradas. Que tipo de coisa que seria errada? Quais são as coisas que nós podemos entender que são errado como estudante das Escrituras? Cometer o adultério é ato errado. Se nós observar, assassinar e odiar as pessoas, falar mal das pessoas, criticar as pessoas, a gente vai entender que é algo errado, que é algo que conforme está nas Escrituras, que são práticas reprováveis, ou seja, em todo o tempo, em todo o período,
em qualquer lugar, aonde nós estiver, a gente consegue entender o quê? O que é certo, que é o amor que nós temos que ter um para com os outros, e o adultério, a fornicação, ou odiar, ou assassinar, ou roubar, ou ser avarento. A gente tem uma ideia, o quê? Que isso é pecado, isso é Bíblia. Isso é que as Escrituras nos orientam. Porém, há determinadas coisas que a igreja fica imaginando. Tem algumas coisas que nós ficamos imaginando, que talvez nós ouvimos outrora de alguém e falamos assim: ora, outrora nós ouvimos que isso era pecado e eu não quero mudar. Outrora nós ouvimos que nós não concordamos. Outrora nós aprendemos assim e eu não vou mudar. Não estou dizendo que você precisa mudar. A gente precisa ter esse entendimento. Não significa que eu preciso mudar. Mas eu preciso então aprender o que é certo conforme a palavra. O que a palavra nos orienta. Então é certo, é errado. Será que eu posso fazer? Será que eu não posso fazer? Será que devemos fazer? Será que não devemos fazer? Talvez é algo que fica em muitas pessoas. Talvez é isso que fica em muitas vidas. Por exemplo, o crente pode jogar na loteria esportiva? Não se escandaliza com a pregação hoje. Hoje nós vamos sair daqui um pouquinho entendido. Talvez alguém vai falar assim: isso é pecado. Sim, comer carne também é pecado. É. Que talvez para uma pessoa algo não seja pecado. Nem tem coisas que a Bíblia ela não traz. Eu sei da ética. Eu não estou dizendo que nós não temos que ter ética. Eu não estou dizendo que você vai sair daqui e vai jogar na Mega Sena. Não estou falando isso. Não estou dizendo que você vai sair daqui e jogar na loteria esportiva, pelo amor de Deus. Eu sei que nós, como cristãos, precisamos ter ética, e faz parte da ética cristã. Mas talvez a pergunta que fica: o crente pode jogar na loteria esportiva? Será que ele pode jogar na Mega Sena ou em qualquer jogo de azar? Será que o crente pode ir à praia ao domingo? Será que o crente pode ir numa academia? Será que o crente pode talvez jogar futebol? Será que o crente pode fazer pilates? Será que o crente pode ir no cinema? Ou seja, são perguntas que muitas pessoas às vezes ficam no seu dia a dia. E aprendeu talvez numa cultura que tudo isso é pecado. Eu não estou dizendo que não seja. Mas para muitas pessoas talvez alguém pode dizer que para mim o cinema não é pecado. E a outra pode dizer: para mim é pecado. Mas o que eu preciso entender, quando eu tenho conhecimento, é isso que o Paulo está orientando a igreja de Corinto. Quando eu adquiro conhecimento que de algo talvez não seja pecado, talvez o crente pode dizer que ouvir música, será que ouvir música secular é pecado? Talvez é as perguntas que ficam: será que o crente pode ter o WhatsApp? Será que o crente pode ter o tal do Facebook? Será que o crente pode ter um canal do YouTube? Será que o crente pode ter um TikTok? Será que o crente pode ir a shows? Será que o crente pode fazer tatuagem? Será que o crente pode ter uma parede preta? E assim são as perguntas que vão surgindo. São as perguntas que as pessoas vão buscando: será que pode isso? Será que pode aquilo? Será que pode, talvez, eu realizar isso? Então essas questões às vezes não estão, tão claras na mente da maioria das pessoas. Nem todas as pessoas têm essa mente. Nem todas as pessoas conseguem ter talvez esse discernimento. Então na igreja de Corinto aqui, o problema não era ir à praia de domingo. O problema da igreja de Corinto não era usar uma roupa sumária, uma roupa provocante, participar de jogos, ter uma parede preta. A questão da igreja de Corinto não era disso. O problema da igreja de Corinto não tinha nada disso. Esses não eram os problemas que a igreja de Corinto enfrentava. Não era. Era que não podia comer carne. Vocês vão sair daqui vegetariano hoje. A partir de hoje vocês vão sair daqui e não vai poder comer mais carne. Vocês vão ter que sair daqui hoje entendido que é pecado comer carne. Será que isso que eu acabei de citar, que talvez algumas pessoas já estão escandalizadas com algo que eu citei, mas às vezes não conseguem observar na cultura, a qual a igreja de Corinto não podia comer carne. Se eles comessem carne, era pecado.
existia um grupo de crentes que não podia tocar numa carne, que não podia participar. Existe algum ministério hoje no Brasil, uma igreja que não pode comer uma determinada carne. Ou seja, o que fazer quando eu faço parte dessa igreja, e essa igreja, essa denominação diz que não pode comer carne de porco. Aqui não está dizendo carne de porco, aqui não podia comer carne. Essa igreja não podia comer carne. O que eu realizo então, o que eu posso fazer diante de uma circunstância dessa? O que fazer se o pastor Fernando ou qualquer irmão que está aqui for enviado amanhã para Eslováquia, se não me falha a memória é o nome do país, e você chega lá, a partir de amanhã, você vai ter que usar saia para pregar a palavra. Porque a cultura deles, eles usam saia. E se você chegar lá com a roupa que nós estamos, você nem entra no país. Vai ter que se adaptar à cultura daquele povo. Então eu não vou, porque lá, o que eu vou fazer lá? Se eu não posso, crente, a Bíblia diz no Deuteronômio 25, que o homem veste roupa de homem e mulher veste roupa de mulher. E aí sai tudo fora do contexto. E aí as pessoas interpretam errado as escrituras, a palavra do Senhor. E então o que fazer se chegar em determinado país, e Deus está falando, você vai fazer missão nesse país, mas quando você chega no aeroporto, desce naquele lugar, o guarda já vem falar para você, mas aqui as suas vestes, não, você não pode entrar, por mais que você é de outra nação, aqui você tem que se adaptar à roupa, às vestimentas desse país. Meu Deus do céu, o que fazer? O que pode, talvez, eu ter um entendimento, se isso é certo, se isso é errado. Então a igreja de Corinto enfrentava esse grande problema. Os crentes podiam comer carne sacrificada aos ídolos? Será que eles podiam? Será que eles podiam? Para nós não há nenhum problema em comer carne. Alguém aqui tem algum problema em comer carne? Eu acredito que não. Para nós, olhamos assim e falamos assim, essa igreja de Corinto é doida. Como talvez eles podem olhar para nós também e falar assim, quantos crentes que subiram nessas tribunas e falou, você não pode ter Facebook porque você vai para o inferno. Você não pode ter Facebook. Se você ter Facebook, está errado. Se você ter o WhatsApp é do demônio. O Instagram é do diabo. E assim foi. Quantas pessoas que talvez outrora chegou aqui nessa tribuna, e talvez se a igreja de Corinto estivesse aqui hoje e falar assim, aquele povo é louco. Aquele povo é maluco. Como faz então quando eu adquiro um conhecimento? O que fazer quando eu adquiro um conhecimento? É isso que nós vamos abordar, que Paulo vai nos orientar no dia de hoje. Talvez para nós não há nenhum problema em comer carne. Comer carne hoje não vai morder a nossa consciência, vai morder o nosso bolso. Com toda certeza o nosso bolso, quando se fala em carne, meu Deus, a gente vai ficar imaginando, está muito caro, vamos comer uma galinha que fica mais barata, vamos comer um ovo que está mais barato do que comer carne. Talvez isso poderia soar juntamente conosco. Então os problemas que afligiam a igreja de Corinto eram diferentes dos nossos. Totalmente diferente, mas os princípios para resolvê-los são os mesmos para nós. Os princípios não mudam. Os mesmos princípios que tem a igreja de Corinto, é necessário ter também nesses dias. Qual é os princípios? Os princípios é a palavra do Senhor. Os princípios são as escrituras do nosso Deus, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então o problema dos ídolos ali na cidade de Corinto não era uma questão tão simples. Não era algo simples, porque a cidade toda estava infestada de ídolos. Aquele povo, meus irmãos, aquele povo da igreja de Corinto, antes de eles virem para a igreja, eles eram idólatras. Eles adoravam. Se nós analisar a nossa igreja, eu falo denominacional, igreja pentecostal Deus Amor. A maioria dos irmãos que vieram para a igreja Deus Amor, um dia fez parte do catolicismo. Um dia, ou seja, quando estava no catolicismo, a maioria, 99% veio do catolicismo. Então esses irmãos, as vestimentas deles não mudam muito, por conta do catolicismo. Muitas pessoas que vêm do catolicismo, eles vêm com o quê? Apegado à idolatria,
Assim também era a igreja de Corinto. Eles tinham o quê? Quando eles eram do mundo, eles eram idólatras. Então quando eles vêm para a igreja, existiam os grupinhos de quem? De Paulo, de Pedro, de Apolo. Se nós observar nos dias atuais, é a mesma coisa. A gente fica, quem é o pregador? É fulano. Então eu vou na igreja porque é fulano. Então eu vou no culto hoje. Quem é o pregador? Um irmão lá do bairro, ele está lá todo dia com a igreja. O dia que leva um pregador diferente, meu Deus, tem que buscar as cadeiras até do vizinho, porque não cabe às pessoas. Ou seja, as pessoas são idólatras. As pessoas não vêm no culto para adorar o Senhor. As pessoas vêm por conta de um pregador, por conta de alguém que vai fazer algo, por conta de alguém. Ou seja, o mesmo pecado que acontecia na igreja de Corinto, que eles eram pessoas idólatras, acontece hoje no nosso meio também. Tem muitas pessoas sentadas juntamente conosco, que vai no culto por conta de um pregador, por conta de um homem. Então ele corre para um lado e para o outro. Aquele homem vai estar em tal lugar, então eu vou lá porque o homem vai fazer alguma coisa. Ou seja, acaba sendo idólatra. E isso é pecado. É isso que acontecia então com a igreja de Corinto. Então surgiu uma dúvida na mente deles: podemos comer carne que os pagãos oferecem aos ídolos? Já imaginou? Seja sincero, já imaginou? A carne que é oferecida aí fora, nós comemos. E essa igreja aqui estava com a mesma situação. Se encontrava nessa situação. É pecado, será, fazer isso? A pergunta deles era: comer carne sacrificada aos ídolos é a mesma coisa que adorar a um ídolo? Essa era a pergunta. E a resposta de Paulo a essas questões lança luz nesse magno assunto da liberdade cristã. O perigo da liberdade. O conhecimento, ele é importante, mas eu tenho que tomar o cuidado com o conhecimento. Eu preciso tomar o cuidado, por quê? Porque outrora algo para mim não era pecado, mas agora para mim está tranquilo. Eu preciso ter esse cuidado quando eu adquiro conhecimento diante do Senhor Jesus Cristo. Então Paulo diz que comer carne era um assunto amoral. Ou seja, era um assunto neutro, não era talvez virtuoso nem pecaminoso. E ele esclarece no versículo 8, não é a comida. Eu vou falar semana que vem do versículo 8, mas vou adiantar para vocês aqui para ter noção como nós vamos encerrar depois. Não é a comida que nos recomendará a Deus, pois não perdemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Está no versículo 8. Então você não se torna mais espiritual ou menos espiritual por comer carne ou deixar de comer. Você não vai se tornar mais espiritual por conta disso. Não vai se tornar menos espiritual. Você não se torna menos espiritual ou mais espiritual por ir uma piscina, por ir numa praia. Você não vai se tornar mais espiritual por conta disso. Então Paulo está dizendo para essa igreja que o ato de comer carne não era moral, não era neutro, como amar o próximo, nem imoral e como cometer o adultério. Paulo está aconselhando, porém, tem o porém. Porém, todavia, dependendo de certas circunstâncias, comer carne poderia tornar-se imoral. Ou seja, poderia se tornar escandaloso. Talvez para algumas pessoas. Eu tenho que tomar o cuidado quando eu escandalizo alguém. Eu preciso tomar o cuidado quando eu faço alguém pecar. Por quê? Porque tem pessoas às vezes que é mais fraco do que o outro. Tem pessoas às vezes que têm o conhecimento. Então eu preciso ter esse cuidado. Eu preciso ter essa observação. Então, os conselhos de Paulo, o problema, carne sacrificada aos ídolos. E nós vamos destacar esses pontos importantes. Vamos aprender o problema aqui. Em primeiro lugar, toda a população de Corinto praticava a idolatria. Era uma cidade idólatra, exceto a pequena colônia judia. Diz a história, a idolatria era a religião nacional. Então existia um templo de Afrodite e estavam cheios de ídolos naquele lugar. Basta ler a história.
Basta compreender, então, a adoração dos ídolos estava no sangue de Corinto. Então, a adoração dos ídolos estava no sangue daquele povo. E somente os membros da colônia judia, que faziam parte da sinagoga, não estavam comprometidos com a idolatria de Corinto. Somente um povo judeu. E em segundo lugar, no versículo 4, os convertidos entenderam que a idolatria violava o primeiro mandamento da lei de Deus. Eles entendiam, eles sabiam que a idolatria, uma pessoa que é idólatra peca contra Deus. Eles entendiam isso. Eles compreendiam. Então os crentes da igreja de Corinto vieram do paganismo, da idolatria e se converteram ao evangelho. Se converteram à palavra de Deus, e alguns deles então estavam com a teologia muito clara acerca do que era um ídolo. Eles entendiam, eles sabiam o que era um ídolo. Então os convertidos da igreja de Corinto tinham a clareza de que um ídolo era simplesmente um barro, uma pedra, uma madeira ou gesso e nada além disso. Eles sabiam. Quando eles se convertem, eles sabem que aquele ídolo não é nada. Eles entendiam sobre isso. Então o ídolo não tem vida em si mesmo. Então a teologia deles estava correta. A teologia deles não estava errada. Mas os aspectos sociais da idolatria traziam problemas. Os aspectos sociais. Importante eu ter esse entendimento. Nem sempre era fácil para eles separar a questão religiosa da vida social, da vida cultural. Tem pessoas que não conseguem, irmãos. Tem pessoas que têm uma dificuldade para separar a cultura. Em terceiro lugar, havia 3 lugares onde se encontrava ali carne sacrificada aos ídolos em Corinto. E nesses lugares os crentes precisavam se acautelar. Precisava. Existia no meio. Você imagine só, um crente ir na casa do outro e o outro estava fazendo uma carninha. Você é pecado, irmão. Não pode comer. Escandalizava às vezes aquele irmão mais fraco. Nem convida o irmão para vir aqui, porque o irmão, se vendo a comer carne, vai se escandalizar. Assim era a igreja de Corinto. Assim se encontrava aquele povo. Então o próprio templo dos ídolos, no versículo 10, que diz, porque se alguém te vir a ti, que tens ciência, olha o que a Bíblia está dizendo, semana que vem eu vou falar sobre isso, sentado à mesa no templo dos ídolos, não será a consciência do que é fraco, induzida a comer das coisas sacrificadas aos ídolos. Ele faz uma pergunta. Paulo faz uma pergunta para a igreja de Corinto. Paulo, ele faz uma pergunta. Eu vou ler outra versão para você entender melhor. Olha o que diz, porque se uma pessoa que tem a consciência fraca neste assunto, vir você que tem conhecimento comendo alimentos no templo de um ídolo, será que essa pessoa não vai querer também comer alimentos oferecidos aos ídolos? Será? Será que essa pessoa, vendo você realizar isso, será que essa pessoa também não vai querer ter a mesma atitude? Será que essa pessoa não vai pecar e levando para outra intenção? Então Paulo está dizendo, semana que vem nós vamos continuar sobre isso. Em quarto lugar, na igreja de Corinto formava-se grupos opostos, os obstinentes, ou seja, de privar, e legalistas, algumas pessoas que Paulo aqui identifica como de consciência mais fraca, sabe o que eles diziam? Eles falavam, nós não podemos comer carne em hipótese nenhuma. Para eles não podemos, pois corremos o grave risco de comer carne sacrificada a ídolos. Então existia esse grupo, não pode. Tem pessoas às vezes que não conseguem observar, será que pode, usar o WhatsApp, será que posso ouvir uma música secular? Tem pessoas que não têm esse entendimento, e é isso que Paulo está dizendo, para não correr riscos, eles decidiram cortar a carne do cardápio. Hoje você pode sair daqui e falar, a partir de hoje, eu também quero ser que nem uma igreja de Corinto.
a partir de hoje não vou comer nem um pedacinho de carne. Talvez alguém que está olhando aqui para mim aqui fala assim: pastor, essa igreja é maluca, como não comer carne? Meu Deus, uma coisa tão boa. Mas quantas coisas que talvez nós estamos aqui, talvez achamos que é pecado, e a igreja de Corinto estivesse hoje e falar assim: aquele povo é maluco, tudo para eles é pecado. Até que ponto eu não vou ferir o meu próximo? Até que ponto eu não vou fazer o meu próximo pecar? Então, eles colocaram o quê? Que não podiam comer carne, estava fora do cardápio. Então eles tornaram-se vegetarianos para não caírem no perigo de comer carne sacrificada aos ídolos. Imagine hoje. Hoje tem muita mais carne oferecida. Até o dinheiro que nós pegamos, nós ofertamos na igreja. Da onde passou esse dinheiro? Já imaginou o dinheiro que você pega todo dia lá no seu trabalho? Aonde já passou esse dinheiro? Já foi oferecido a ídolos. E Paulo então ele traz esse ensinamento. O outro grupo, os permissivos e libertinos, Paulo os chama de fortes. Paulo então olha para outro grupo. Existe um outro grupo na igreja, que eles são mais fortes. Eles diziam, eles falavam, eles diziam: não, o ídolo é nada, não passa de um pedaço de barro ou de madeira, e ele não tem valor algum. Vamos comer carne a valer. Então existia um outro grupo: não, vamos comer carne a valer. Não, esse camarada aí, esse negócio não está certo. Então não importa o lugar, não importa as circunstâncias, vamos comer carne em qualquer drama de consciência, nós vamos comer carne. Talvez é assim que nós estamos às vezes. Não, é assim, eu não vou mudar, é assim que eu aprendi e pronto, acabou. Existe outro grupo também, fala: eu aprendi, então agora eu posso soltar franga. E tem gente que às vezes está assim. Imagine eu como pastor. Talvez se eu chegasse aqui numa cultura que nós estamos pregoando aqui, se eu tivesse tudo barbudo, como que seria? Como que os irmãos iriam olhar para mim? Alguns irmãos iriam se escandalizar. Imagine eu com um bigode. Alguns irmãos iriam se escandalizar, talvez eu com a barba, por conta do bigode. Ou seja, culturas que eu preciso ter o cuidado com o irmão mais fraco. Tenho que ter esse cuidado. Então os crentes de Corinto dividiram com a sua imaturidade a igreja em 4 partidos, e agora comete mais um pecado em nome do conhecimento. Tem gente que comete pecado, marque isso, em cima do conhecimento. A pessoa aprende, a pessoa começa a aprender. Se nós observar as escrituras, no versículo 1, Paulo orientando sobre isso, Paulo falando sobre o conhecimento. Então, ferir a comunhão da igreja, a igreja se dividiu em 2 grupos. Era uma igreja que dividia, um achando que não podia comer carne de maneira nenhuma, e outros achando que poderia comer carne em qualquer circunstância. Existiam os 2 grupos, e assim a igreja então, mais uma vez sofreu um abalo da quebra de comunhão. Estamos vivendo isso hoje. Vocês concordam? A quebra de comunhão. As pessoas não conseguem, algumas pessoas, eu falo por mim, eu vou falar por mim agora, eu posso abrir um parênteses aqui, eu vou abrir um parênteses, eu falo por mim. O conhecimento que eu tenho, eu poderia chutar o balde. Ter esse conhecimento, então existiu o quê? A quebra de comunhão. Eu fico imaginando essa quebra de comunhão lá no céu. Lúcifer também fez essa quebra de comunhão no céu. E quantas pessoas fazendo essa quebra de comunhão sobre a terra? Quantas vidas, hoje muitas pessoas querem impor um jugo em algumas pessoas, mas ele mesmo não vive aquilo que ele fala, não vive a lei. Tem pessoas às vezes que falam, você não pode fazer isso, mas ele faz. Ele coloca o jugo nas pessoas, eu não vou dar o exemplo aqui, né, até para não ficar chato, porque já dá para entender, né? Quem entende por parábolas vai entender muito bem. Não faça isso, mas a pessoa faz.
a pessoa faz pior do que o outro, ou seja, coloca um jugo em toda a igreja que não pode, mas eu sou o pastor, então eu posso fazer. É um pecado perante Deus. Eu estou pecando juntamente perante Deus, meus irmãos. Então, em quinto lugar, Paulo chama os dois grupos de fracos e fortes. Dois grupos. E eu preciso ter esse entendimento. Por que Paulo fala que esses grupos são fortes e fracos? O grupo que Paulo batizou de fracos, os que se abstinham totalmente de comer carne, chamava o grupo denominado de fortes, que comiam carne em qualquer circunstância. Dois grupos. E isso parece que é familiar no meio de nós. Tem acontecido. O problema, sabe o que é? Tem pessoas às vezes que eu fico admirado. Ele dobra o joelho aqui nesse banco aqui, ele ora 6 horas. Mas quando ele levanta para te matar. Que oração é essa? Para que orar 6 horas? Falta amor. É isso que Paulo está dizendo. Falta amor. E não vem com esse papo de falar para mim que o amor está na placa, não está. Pelo amor de Deus, isso aí para mim é hipocrisia. O amor tem que estar em nós. É isso que Paulo está dizendo. É isso que Paulo está falando. Paulo está dizendo, ó, vocês têm teologia, vocês têm ciência, vocês têm conhecimento, mas está faltando amor com o irmão mais fraco. O legalista não pode comer carne de jeito nenhum. Ele ora, ele jejua e ele bate de frente com o irmão mais forte e fala, vocês estão errados. Existe hoje isso na igreja. A mesma coisa. As pessoas estão vivendo isso, meus irmãos. Então, aqueles irmãos, o grupo denominado de fortes, que comiam carne em qualquer circunstância, eles eram chamados de crentes mundanos. E eu sei que soa nessa cidade, o pastor é mundano. Você já viu o óculos lá do pastor? Até o óculos às vezes. Eu sei que soa, eu sei que, olha... Eu sei que é uma batalha tremenda, que a gente às vezes passa por situações, irmão, agora nós estamos perdidos, nós estamos querendo, tomar a Deus, que Deus manda um pastor de 70 anos para nós, porque de 40 é muito novinho para nós, e assim vai a briga no meio do povo. Um quer um pastor de 70, o outro já quer de 90, o outro, se viu um pastor para cá, já imaginou, se viu um pastor para essa igreja, de 25 anos, solteiro? Já imaginou? Eu fico imaginando. Eu começo a imaginar um pastor de 25 anos, solteiro nessa cidade. Jesus, as cadeiras vão ficar bonitas na igreja. O som de primeira. O povo vai, sumir. Porque o povo fica, de uma certa forma, em vez de ter o amor, de buscar, de ter o entendimento, vive os grupinhos na igreja, um combatendo o outro, um brigando com o outro, um criticando o outro, um falando o outro. E é isso que Paulo está aconselhando a esta igreja. Esse é o ensinamento. Então esses fortes, chamados os abstinentes, os fracos, de fanáticos, pessoas sem entendimento da verdade, nenhum dos dois. Nenhum tinha o entendimento. E qual o princípio então que deve regar a questão da liberdade cristã? Qual é, pastor? Qual é o princípio? A Bíblia diz, o princípio que Paulo está orientando em Romanos capítulo 14, versículo 3, ele diz, quem come não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem que escolheu vocês? Quem que me escolheu? Quem que escolhe? É Deus. Então por que nós ficamos olhando se o outro está assim, está assado? Por que nós ficamos olhando, está comendo carne, não está? Se é Deus que escolheu. Por que nós ficamos olhando? Outrora, nós, as irmãs eram assim, os irmãos eram assim. Agora, mudou tudo. Por quê que a gente fica olhando isso? Por quê? Paulo está dizendo. As escrituras que está dizendo. Irmãos, se fosse vocês tivessem morrido por mim, ou eu morrido por vocês, garanto vocês estavam fritos. Mas a misericórdia de Deus é grande sobre a nossa vida.
É Ele que nos escolheu, é Ele que nos amou, é Ele, meus irmãos. Se você está aqui, não é por conta do pregador, é por conta de Jesus Cristo Nazareno. É Ele que escolhe a todos nós. Então a orientação de Paulo é que não devemos ser fiscais da vida alheia. Não devemos. Essa é a orientação. Sabe quando você passa na cidade e você vê o azulzinho? Se você estacionou indo errado, corre lá que o azulzinho está chegando. Corre lá, o azulzinho está chegando. Meu Deus, a igreja está cheia de azulzinho, está cheia de fiscal. Tem gente na igreja que não precisava nem fazer concurso na cidade para ser fiscal. Ó, tem um irmão na igreja lá, o irmão é bom. Ih, o melhor fiscal está lá, vai lá na igreja do Samor. Tem uns fiscal bom lá, irmão. Já imaginou? Está cheio de gente fiscal, querendo saber da vida do outro, querendo vasculhar a vida do outro, querendo saber o porquê. Ô irmão, por que você está assim, irmão? É Deus que te escolheu. É Deus que me escolheu. Por isso que eu tenho medo do tal da rede social. Tudo que eu coloco lá, eu só coloco Jesus. Eu não falo mais. Se alguém falar mal, vai ter que falar mal de Jesus. Não vai ter como falar mal de mim. Vai ter que falar mal. Todo versículo que eu coloco lá, toda frase inspirada pelo Espírito Santo, meu irmão, se for criticar, vai ter que criticar Jesus. Porque a mensagem que está lá é tudo Cristo. A mensagem que está lá é do Senhor Jesus Cristo. Então é preciso que o crente, ele tenha o quê? Sabedoria para adotar uma postura coerente dentro da liberdade cristã. Eu preciso. Qual é a liberdade que eu tenho? Qual é a liberdade que eu vou ter? Se nós observar no versículo 3 ao versículo 6, Paulo elogia o conhecimento. Paulo ele está elogiando o conhecimento dos cristãos fortes, que não tinham problema com a carne sacrificada. Ele diz no versículo 4, alguns lá não tinham dificuldade, então a teologia estava certa. O conhecimento deles estava correto, mas o problema é que esses cristãos não estavam associando corretamente essa teologia com uma atitude certa. Ou seja, eles não estavam regendo essa teologia por amor. Volta lá no versículo 1, eu vou ler em outra versão. Agora vou tratar do problema dos alimentos oferecidos aos ídolos. Na verdade, como se diz, todos nós temos conhecimento. Está aí, ó. Porém, esse tipo de conhecimento enche a pessoa de orgulho, mas o amor nos faz progredir na fé. Ah, eu fiz o CFO, sei mais que você. Está perdido, está pecando. Ah, mas eu fiz isso. Ah, eu estudei teologia. Ah, eu tenho não sei o quê, eu fiz não sei o quê. Está pecando. É isso que Paulo está dizendo. Não adianta você ter o conhecimento, não ter o amor. Você vai viver inchado. Não podemos viver inchado. Não podemos achar por conta do conhecimento que eu tenho. Ei, quanto mais dado, mais será cobrado. Não significa que eu devo me inchar. Não significa que eu tenho que ser melhor do que outras pessoas. Então os crentes de Corinto tinham uma vaidade muito grande devido ao seu vasto conhecimento. Vaidade. Eles se encontravam nessa vaidade. Paulo já os havia elogiado por isso. Lá em Coríntios, capítulo 1, versículo 5, Paulo está dizendo lá, ó, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo o conhecimento. Era uma igreja que tinha conhecimento, era uma igreja que tinha teologia. Então os crentes de Corinto tinham uma forte tendência para o orgulho, para a altivez, para a vaidade. Eles estavam cheios como um balão. É isso que Paulo dá o exemplo. No grego, Paulo está trazendo que esses crentes é como um balão. Já viu um balão? Paulo está orientando, Paulo está dizendo, ele exorta-os dizendo que o saber ensoberbece, mas o amor edifica. Versículo 2,
e o versículo 3. O conhecimento, eu sei que às vezes tem muita gente que não tem nem conhecimento, ele é legalista mesmo, talvez está com o balão cheio também, achando que ele é a única pessoa correta. Tudo que acontece com outro irmão, quando as pessoas me procuram, por exemplo, muitas pessoas me procuram, todo dia as pessoas me procuram e falam assim: pastor, eu estou passando por isso. Eu pergunto, a primeira pergunta que eu faço: você está devendo para Deus? Eu acho que eu estou. Se conserta. Se é outra pessoa que às vezes alguém procura, eu estou fazendo. Irmão, cuidado, você vai para o inferno. Tem pessoas que não sabem nem lidar com o outro. Ele mesmo já vai julgando. Se uma pessoa passa por uma provação, deve estar em pecado. É isso que a igreja moderna contemporânea às vezes observa. As pessoas às vezes estão passando, eu sei que todo mundo aqui está passando por uma situação difícil. Meu Deus, tem gente que está gostando, querendo chutar o balde. Daí eu pergunto: por que você está passando por isso? Porque você é obediente? Então, irmão, persevera um pouco mais. A vitória está chegando. Pastor, é porque eu estou passando, eu estou que nem Jonas. Então, irmão, se coloca. Isso serve para cada pessoa. Isso é importante a gente aprender. Um escritor chega a dizer que o mais importante não é o que conhecemos a Deus. Tem gente que sabe sobre escatologia, tem pessoas que sabem além de escatologia, tem pessoas que sabem a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, sabe tudo. Tem pessoas que têm todo o entendimento bíblico, e o mais importante não é que conhecemos a Deus, mas que Ele nos conhece. Que Ele venha nos conhecer, que Ele venha nos entender. Então Paulo entende que o amor ágape precisa controlar o conhecimento. Se eu não tiver amor, irmãos, não adianta o conhecimento. Se eu não tiver o amor pelo meu próximo, não vai adiantar em nada aquilo que eu sei, aquilo que eu aprendi. Conhecimento sem amor não traz edificação, mas tropeço. Vai trazer tropeço. E de que maneira então nós corremos o risco de pecar contra o nosso irmão, pastor? De que jeito? Qual é o modelo? Vou ler com você, semana que vem eu vou falar, versículo 12, vou trazer em outra versão. Desse modo, pecando contra o seu irmão e ferindo a consciência dele, você estará pecando contra Cristo. O meu conhecimento posso fazer com que o meu irmão peca. Cuidado. O meu conhecimento, a minha teologia, posso fazer alguém pecar. E Paulo está dizendo sobre isso, ele alerta: não somos uma ilha. Nós não estamos em uma ilha, as nossas palavras, ações e reações afetam as pessoas à nossa volta. Vivemos em uma comunidade, por isso as nossas atitudes nunca são neutras. Nunca. As minhas atitudes não são neutras, elas ajudam ou estorvam as pessoas. A nossa conduta não deve ser regida apenas por nossas opiniões. Cuidado com a sua opinião, cuidado com a minha opinião. Precisamos levar em conta também as pessoas que estão perto de nós. Geralmente quando alguém me procura e fala assim: isso aqui não está certo, eu já olho, nem respondo. Por quê? Não vai adiantar. É a opinião da pessoa. Eu sei que biblicamente não está correto, mas é opinião. A minha opinião não é válida. Eu tenho tantas opiniões, não é válida nenhuma perante o que está nas Escrituras. Nenhuma opinião minha serve com aquilo que está na Bíblia. Se fosse a minha opinião, Deus não precisava escrever a sua Bíblia. Se fosse a minha opinião, não precisaria estar pregando a palavra de Deus. Se fosse a minha opinião, não estaria aqui falando de Cristo, falando do Evangelho. Não basta a minha opinião. Eu olho na Bíblia e falo: Senhor, tem misericórdia, Pai. Eu penso assim, Senhor, mas não é assim. É desse jeito. Está bem, Senhor. É o Senhor que está dizendo.
Se o Senhor está dizendo, amém. Amém é o que significa o quê? Assim seja. Mas será que a gente tem isso no nosso dia a dia? Será que a gente observa como Paulo está nos ensinando aqui? Precisamos levar em conta também as pessoas que estão perto de nós. A nossa ética é governada pelo amor e não apenas pelo conhecimento. Não é apenas por aquilo que eu conheço, então aquilo que pode ser certo para mim ou para você, pode ser errado para o seu irmão. Sabia disso? Aquilo que é certo para você, talvez para o irmão não é. Talvez para a pessoa que está do meu lado não é. Ei, o que talvez é tropeço para o seu irmão, pode ser escândalo para outra pessoa. O que não escandaliza você, pode escandalizar o seu irmão. O que é normal aos seus olhos, pode ser extremamente chocante para o seu irmão. Aquilo que é normal para mim talvez é normal. Eu não vou dar nem exemplos aqui. Vou deixar vocês sair aí, não vou dar nenhum exemplo. Mas para mim talvez algo está sendo normal. Para mim pode ser. Mas para o outro irmão, que talvez está lá, está vendo você, não está sendo normal. E eu preciso ter esse cuidado. Eu preciso ter essa consciência. Ei, o princípio de Paulo é que o amor deve reger a nossa liberdade cristã. Olha lá o versículo 13. Portanto, se o alimento faz com que o meu irmão peque, nunca mais vou comer carne, a fim de que eu não seja a causa do pecado dele. Entendeu? Nem precisa explicar, né? Não precisava nem interpretar aqui. Mas eu vou trazer para vocês entender. É preciso, às vezes, eu abrir mão de um direito meu. Às vezes eu tenho que abrir mão do direito meu, porque a vida do meu irmão é mais importante do que o meu direito. Já imaginou isso? Isso é complicado, hein? Mas Paulo está ensinando. Já imaginou a igreja de Corinto, alguns irmãos, eu vou dar o exemplo da igreja de Corinto, alguns irmãos falam assim, por conta desses irmãos, eu também vou me tornar vegetariano. Já imaginou? Já imaginou? Por conta de alguém, meu Deus, pastor, mas se nós for aplicar nos dias atuais, nós estamos perdidos. Não vai ter mais TikTok, tem irmãos aí que falam que TikTok não é de Deus, o Instagram, o equilíbrio. Veja o que você está fazendo. Se você está anunciando a Cristo, a pessoa não vai poder te julgar. Se você está falando de Cristo, a pessoa não vai poder te abandonar. Tenha o discernimento, a importância de ter o discernimento. Isso é ética cristã. O amor deve nos reger. O amor pelo próximo. Então o princípio que Paulo está ensinando é que o amor ao seu irmão deve reger a sua liberdade cristã. O amor para as pessoas fracas, a carne sacrificada aos ídolos era contaminada. Olha lá que diz no versículo 7, comê-la, portanto, era pecado. Se comesse a carne era pecado, então Paulo conclui, identificando-se com um grupo forte. Contudo, ele está dizendo, abrir mão do privilégio de comer carne para não escandalizar os irmãos fracos. Hoje o bicho pegou, né? Eu falei para vocês. Quem tem o entendimento daquilo que eu estou ministrando, está conseguindo. Eu preciso abrir mão do meu direito. Tem algumas coisas que eu preciso abrir mão. O crente maduro não é regido pelos seus direitos, mas pelo amor. Lembra no começo que eu falei? O amor vale em qualquer lugar, em qualquer região, em qualquer cidade. Então Paulo mostra que o problema do grupo forte era o conhecimento sem o amor. A dificuldade que quando você aprende e não tem o amor, existe um grande perigo na vida cristã de se desenvolver uma espiritualidade apenas pelo conhecimento. Tem gente que sabe mais Bíblia do que eu, muito mais, mas não tem amor. Não adianta. Eu posso ter todo o conhecimento,
posso conhecer todas as Escrituras. A Bíblia sempre faz esse balanceamento entre conhecimento e amor. A palavra ensina, a palavra instrui, a palavra nos orienta entre o conhecimento e experiência. Paulo alerta para o perigo de um conhecimento separado de amor. Tem gente que não tem conhecimento nenhum, mas não tem amor. Tem outras pessoas que têm grande conhecimento, mas não têm o amor. Falta empatia. Falta se colocar no lugar do outro. Falta entender o porquê que aquela pessoa está passando por aquilo. Falta compreender o porquê que aquela pessoa está sofrendo. A Bíblia sempre faz esse balanceamento entre conhecimento e amor, entre conhecimento e experiência. E esse é o grande perigo quando o conhecimento está separado do amor. Tem tanta gente. Eu falei aqui, quando eu cheguei nessa cidade, tinha gente, meu Deus, mas aprenderam um pouquinho. Só trocaram de roupa. Há pessoas que sabem muito, mas não amam. Conhece muito, mas não vive. Tem interesse apenas pelo conhecimento teórico, mas tem um coração vazio de Deus. Tem gente que tem um coração vazio. Tem gente que não tem entendimento. Tem gente que não consegue os sinais e as indicações do falso conhecimento. O apóstolo Paulo adverte no versículo 1: o saber ensoberbece. Tem gente que o conhecimento faz a pessoa ficar orgulhosa. Tem gente que só porque tem um conhecimento, aprendeu, ô irmão, agora eu tenho um CFO. Vai, quem não tem, fica nas cadeiras separadas aí, porque eu tenho CFO. Eu estudei na faculdade X. Está cheio de orgulho. Nós temos que tomar esse cuidado. Eu não estou dizendo também, não vamos interpretar isso que não é para estudar, porque tem muita gente que não estuda e se acha que é o tal. E está errado por não estudar, não tem amor por não estudar. Tem gente que não tem amor porque não se dedica para estudar. E tem aqueles que estudam, que se acha, meu Deus. Sabe qual é o maior perigo de um pastor? É quando ele assume uma igreja. Toda decisão que ele toma, no dia do juízo ele vai prestar conta. E já imaginou se eu como pastor agir com a minha própria carne? Estamos perdidos. Nós não podemos. Temos que ter o discernimento. A autoridade que nós temos que ter esse entendimento. Então o conhecimento sem amor incha. Tem muita gente inchada. Tem muita gente, irmãos, que se inchou. Tem muitas pessoas que se inchou, até pensou, não preciso mais aprender. Eu estou cheio agora. Se inchou. O perigo daqueles que se incham, que aprendeu um pouquinho e acaba se inchando. O grande perigo de uma pessoa pensar que sabe mais, demais, e que é a dona da verdade. A palavra grega que Paulo usa para ensoberbecimento é um balão. É isso que Paulo está ensinando. Paulo está dizendo que esse cristão, ele é um balão está cheio de vento e de ar, mas se você espetá-lo com um alfinete, o que acontece com ele? Se esvazia. É isso que Paulo está dizendo no grego. Tem muita gente que parece um balão, se inchou. O conhecimento fez ele inchar. Ô irmão, você está maluco, irmão? Ô irmão, isso aí não é pecado. Eu tenho que tomar um cuidado com os irmãos mais fracos. Eu tenho que ter esse discernimento. Eu tenho que ter esse entendimento. Um balão só tem ar, mas nenhum conteúdo. O verdadeiro conhecimento não é arrogante. Quem sabe não toca trombeta. O verdadeiro conhecimento produz humildade e não arrogância. Quem tem conhecimento, ele não fica tocando trombeta. Ele não fica falando, eu sei mais, eu não sei. Não. Ele é humilde. Ele reconhece que ele aprendeu. E que ele precisa, quando ele aprende,
ele será mais cobrado. Você acha que eu não vejo que eu sou mais cobrado por Deus? Meu Deus! Tem dia que eu falo, Senhor, tem misericórdia, Pai. Se eu não soubesse isso aí, eu estaria mais tranquilo, mas não. Lata vazia é quem faz barulho, só restolho fica empinado, as espigas cheias se dobram. O que Paulo está dizendo é que onde há presunção e patrulhamento alheio, o saber é bafo com um balão cheio de ar, mas não traz nenhuma edificação para as pessoas. A soberba, meus irmãos, intelectual engana. No versículo 12, Paulo diz que se você acha que sabe muito, você ainda não sabe nada. Quanto mais a gente aprende, mais a gente não sabe. Quanto mais a gente estuda, mais a gente não sabe. A orientação de Paulo é: não se ensoberbeça, não se incha com conhecimento, não se incha. O conhecimento precisa andar de mãos dadas com a humildade, pois quanto mais sabemos, tanto mais sabemos que não sabemos. Eu preciso sentar para aprender. Tem muita gente que não quer sentar para aprender, porque talvez está tritando na igreja, acha que já sabe tudo. Tem pessoas que não querem mais estudar. Não, eu já passei de fase. Não é assim que funciona. Eu preciso ser humilde. Humildade é quando nós sentamos para aprender. É quando nós reconhecemos que nós sempre vamos precisar aprender do Senhor. Então a soberba intelectual nos afasta do íntimo do conhecimento de Deus. Está no versículo 3. Nos afasta do Senhor. Ninguém pode chegar diante de Deus Altíssimo com soberba. Quem pode se jactar diante de Deus? O ponto aqui crucial levantado por Paulo não é só a questão de conhecer a Deus, mas de ser conhecido por Deus. Será que nós conhecemos a Deus? Ou é Ele que nos conhece? Como Ele nos conhece? Como Ele sabe quem é cada um de nós. Ainda bem que nenhum de nós vamos prestar contas uns para os outros. Vamos prestar conta das nossas vidas perante Ele. Melhor cair nas mãos de Deus do que nas mãos do homem. Quem cai na mão dos homens, o homem te condena. Ele não te condena. Ele estende as mãos para te amar. Ele estende as mãos para cuidar de você. Então se você conhece, só conhece e não ama, isso é balão de vento. Mas se você amar, você é conhecido por Deus. Pode alguém se orgulhar de conhecer muito o Altíssimo, o insondável, o profundo de Deus. Sabe que a gente pode se orgulhar disso? Se uma pessoa de fato conhece a Deus, se renderá aos seus pés em admiração e louvor, e amará também o seu irmão. Será que nós temos sido humildes na presença de Deus? Será que nós temos o conhecimento? Sei lá, eu canto, eu prego. Será que é humildade isso? Ou nós estamos achando que nós somos melhores? Ou nós fazemos porque achamos que somos melhores do que os outros? As vantagens do conhecimento regido pelo amor. É importante ter o conhecimento, mas o conhecimento com amor. E Paulo chama a atenção acerca das vantagens do conhecimento rígido pelo amor. Ele diz no versículo 1 que o amor edifica. Quem tem amor vai edificar. Ao mesmo tempo em que Paulo diz que o conhecimento ensoberbece, diz que o amor edifica, constrói e eleva. O amor edifica aos outros e a si mesmo. Então o amor de Deus vai edificar as outras pessoas e vai edificar a si próprio. Paulo diz que quando o conhecimento é rígido pelo amor, somos levados a amar a Deus e ao nosso próximo. Mas quando somos regidos pelo amor, pensamos não em nós mesmos, mas também nós pensamos
nos nossos irmãos. Nós vamos observar os nossos irmãos. Nós vamos observar eles. Vivemos então não para nós mesmos, mas para o Senhor e também para o nosso próximo. Já imaginou? Se você tem que parar de comer carne por conta do outro irmão? Ainda bem que a nossa cultura não é necessária. Mas quantas coisas que às vezes nós temos que abrir mão por conta do irmão mais fraco. Amém? Fique em pé. Soberano Deus, eterno Pai que está no céu, agradecemos ao Senhor por este dia, por esta oportunidade. Queremos apresentar todos que estão aqui, Pai, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Eu creio que o Senhor vai abençoar cada um. Eu creio que o Senhor vai abençoar a cada vida. Eu creio que o Senhor vai abençoar, Pai, a cada irmão, a cada irmã, a cada pessoa, Senhor, que ouviu esta palavra. Que o Senhor continue nos ajudando. Que o Senhor continue cuidando de nós. Que o Senhor continue nos protegendo. Que o Senhor continue nos guardando, nos livrando, Pai. E nós cremos na vitória. Nós cremos no milagre do Senhor. Nós cremos, Pai. E aqui estamos, Pai, clamando ao Senhor. Oh, Espírito Santo, ajuda esta vida. Ajuda, Pai, esta pessoa. Ajuda, Senhor, meu Deus e meu Pai, a esse irmão, a essa irmã, Pai. E eu creio, Senhor, meu Deus e meu Pai, que o Senhor é fiel, Pai querido, Pai amado, é poderoso, Senhor. E aqui estamos na sua presença. Aqui estamos diante do Senhor. Aqui estamos, Pai, clamando. Aqui estamos, Pai, intercedendo, pedindo misericórdia, pedindo socorro, Pai, pedindo ajuda do alto, ajuda dos céus, Pai. Obrigado por esta mensagem. Obrigado por tudo, Pai. Nós venhamos entender, compreender, Senhor, os mistérios do Senhor, para que o nome do Senhor seja glorificado, exaltado. Pai, leve esse povo em paz, em segurança. Continue cuidando, protegendo, Pai, guardando, livrando de todo mal. É o nosso pedido, Pai, e nós agradecemos em nome de Jesus, amém? Quem quiser unção, vem aqui, os irmãos vão estar ungindo vocês, tá bem? Vamos se despedir? A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz de Deus. Que Deus abençoe, vão todos em paz em nome de Cristo.